Polígono convexo, número de diagonais de um polígono convexo. A diagonal de um polígono convexo é o segmento de reta com extremidades em dois vértices não consecutivos a ele. Por exemplo, eu não posso traçar uma diagonal de A para B, porque esses pontos são consecutivos. Tem que ser de A para C, por exemplo. Então, para um quadrilátero, eu vou ter duas diagonais. Para um pentágono, 5 lados, eu vou ter 5 diagonais. Para um hexágono, um polígono de 6 lados, eu vou ter 9 diagonais. E para o heptágono, um polígono de 7 lados, eu vou ter 14 diagonais. Número de diagonais de um polígono convexo. Se um polígono tem n lados, podemos traçar n-3 diagonais, partindo de cada vértice. Como o polígono possui n vértices, podemos traçar n vezes n-3 diagonais. Mas esse total é o dobro de diagonais, pois não está sendo considerado, por exemplo, as diagonais AC e CA, que são diagonais coincidentes. Por isso, devemos dividir n vezes n-3 por 2. Então, por exemplo, essa diagonal de A para C é a mesma diagonal de C para A. Por isso que nós estamos dividindo por 2. Então, para um quadrilátero que tem 4 lados, o número de diagonais por vértices é 4 menos 3. Eu tenho uma diagonal. O número de diagonais do polígono serão 2. Para o pentágono, que tem 5 lados, número de diagonais por vértice são 2. Número de diagonais do polígono são 5. Para o hexágono, 6 lados, número de diagonais 3 por vértice, número de diagonais do polígono 9. Por fim, para o heptágono, nós temos 7 lados, número de diagonais 4 e o número de diagonais do polígono 14. Então, a fórmula para determinar o número de diagonais de um polígono convexo é esta daqui. Ângulos internos e ângulos externos dos polígonos. Ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Um ângulo interno e seu ângulo externo correspondentes são adjacentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui os ângulos ABC. O ângulo ABC é esse ângulo aqui. O ângulo BCD é esse ângulo aqui. O ângulo CDA é esse ângulo e o ângulo DAB é esse ângulo aqui. Eles são ângulos internos do polígono. São formados por dois lados consecutivos do polígono. Então, por exemplo, esse lado aqui, ele é consecutivo a esse lado. Então, portanto, eu vou ter esse ângulo aqui interno. Agora, os ângulos internos A, B, C e D são ângulos externos do polígono. Eles são formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, esse ângulo A, ele é formado por esse lado do polígono e do lado que tem um prolongamento consecutivo a esse primeiro lado traçado. Então, aqui eu tenho um lado e esse lado aqui é um prolongamento. Portanto, esse ângulo Azinho aqui é um ângulo externo.